O que é de fato o ato de não se importar? Alguns levam muito ao pé da letra esse ato de não dar a mínima e não deixar que nada o perturbe. O indivíduo força a não sentir nada, se isola de tudo e de todos. Fica praticamente no próprio canto, sem arriscar, sem reagir, sem responder. Porém, se você somente recua e permanece na defensiva e posição confortável, você não estará praticando o ato de não se importar, mas sim apenas seguindo um comportamento fraco e artificial, porque você pode sim e deve inclusive ficar na sua, mas sem uma estratégia, sem métodos e de forma contínua, porém sem sentido, do que adiantaria? Percebe? Entenda, não é a ausência de atitude e emoção que te fará alguém frio. É o ato de definir uma mentalidade que não dê significado algum para o que é inútil e desnecessário. É dominar a si mesmo para compreender as suas reações e brechas comportamentais, corrigindo erros e evitando o que deve. Esse é o verdadeiro ato de não se importar, o eficaz. Se algo não precisa de resposta, então para que responder, mesmo que esteja com vontade de responder? Se apenas é necessário levantar e ir embora, por que não faz isso com elegância, em vez de aturar ou dar a satisfação? E se uma pessoa te critica ou te perturba, só consegue porque você dá significado demais a ela. Ou seja, é a forma como você interpreta e direciona os seus pensamentos que te colocam nessas enrascadas emocionais e psicológicas. É você quem define toda essa situação ruim, não os elementos exteriores. E quando entender esse fato, não é para se arrepender do que não fez antes. É para agora ficar atento e controlar, finalmente, o teu rumo da melhor maneira, reagindo com inteligência e sentindo com maturidade. Porque quando você tem as suas emoções em ordem e o seu raciocínio dominante, nada te afetará, nada te contaminará. É isso que Marco Aurélio queria dizer quando falava para encontrar forças e poder em sua mente. É a sua mente que te ajudará a interpretar as coisas da maneira certa. É a sua consciência que decide como de fato reagir. As coisas em si não te perturbam, mas o que você pensa sobre elas. Vamos supor que você considere alguém como um amigo, porém a sua interpretação está errada. O indivíduo já demonstrou por meio de inúmeras sutilezas e sinais que não quer o seu bem, que na primeira oportunidade irá brincar de forma grotesca com a sua reputação e que na primeira chance te dará uma rasteira, estragando seu encontro com alguém ou tirando seu foco profissional ou até mesmo bagunçando as suas ideias. Pois quem está próximo demais e quem você tem em consideração normalmente é subestimado. Você pensa que não é nada demais, mas a pessoa terá uma influência enorme em sua vida. Às vezes sem que você perceba, afinal a proximidade gera riscos. Logo, percebe que essa pessoa, mesmo com inveja e ódio, não faria mal algum a ti, caso você não pensasse que era uma amiga. Se você tivesse noção dessa falsidade, mantendo-se atento, provavelmente conseguiria com tranquilidade afastar a pessoa, ou deixá-la em uma posição que jamais te perturbaria ou atrapalharia realmente. Nessas horas você até poderia enganá-la, fazendo com que ela ache que te engane. Mas você pensa errado sobre tudo. Teima em não escutar a sua intuição, e não se atenta também a detalhes como esses. Essa é a sua brecha, entende? A sua fraqueza que aos poucos faz com que pessoas como essa, que fingem amizades, só te contaminem, prejudicando você a ponto das coisas darem errado e você não ter ideia de onde o ataque veio. O mesmo com dificuldades no geral. Às vezes algo nem é difícil, não é complexo como imagina.
Mas sua falta de paciência, sua imaturidade, cedendo à pressão, te complica à toa. Você olha para o problema e enxerga um desafio absurdo quando na verdade era só uma questão de calma e método, de testar as possibilidades. Mas você não testa, pelo menos não da forma certa. Se apressa demais, já pensa que dará errado, se enrola no trabalho, fica para lá e para cá se estressando à toa, tentando prever um futuro quando poderia somente fazer o básico e organizar o presente. São erros assim de julgamento e visão que te colocam em boa parte das enrascadas. Como disse, não é o obstáculo da vida, não é o imprevisto, não é o tal amigo invejoso. É você quem interpreta e não se prepara do jeito certo para o mundo ao seu redor. E tudo começa a partir do pensamento, da forma como você define e executa o seu julgamento, da maneira como se atenta aos detalhes e coloca em prática ações baseadas nessas informações. Enfim, lembre-se bem disso. Tudo aquilo que te perturba poderia encontrar uma barreira em sua mente para que nunca chegasse em seu raciocínio. Mas essa barreira não existe, porque você é ingênuo demais, porque não entendeu ainda como funciona para valer. Não aprendeu com os erros, não compreendeu como boa parte das pessoas interagem e se relacionam. E por isso não definiu em si mesmo essas barreiras, defesas e fatos. O que no fim faz com que todas essas influências e situações negativas te perturbem facilmente. Tenha em mente isso. Quando sentir estresse, angústia, quando sofrer traições ou surpresas ruins, entenda que a culpa foi sua em boa parte dos casos, porque foi você quem abriu brechas ou não se preparou para tal acontecimento. Foi você quem se baseou somente em uma ideia, ao invés de andar através da realidade. O silêncio como resposta. É no mínimo poderoso não dar uma resposta quando a pessoa espera que você dê. Afinal, tem coisas que o silêncio responderá do jeito mais sábio e de forma mais eficaz. Pois o silêncio sabe expressar melhor do que muitas palavras, dependendo da circunstância. Quando perguntam sobre a sua vida pessoal, por exemplo, e você permanece quieto, demonstra um limite para a pessoa. Você mostra até onde ela pode perguntar sobre você, até onde ela pode ser curiosa. O mesmo no contexto profissional. Certas questões você revela, a partir do silêncio, que se ela quiser saber, ela quem deve se esforçar para entender e aprender. Até porque você não é obrigado a passar toda a informação que sabe, principalmente quando é um segredo só seu, ou quando é uma vantagem única para ti. E isso estamos falando de questionamentos. Agora, quando a pessoa já te aborda com uma crítica ou ofensa desnecessária, se você percebe que a pessoa falou por falar, que só disse tudo aquilo na base da irritação, logo para que dar moral? Para que continuar toda aquela situação desprezível? Deixe a pessoa se afundar no próprio desprezo e ignorância e não expresse uma palavra para ela. Afinal, a pessoa não merece a sua voz, nem mesmo sua energia em se expressar. É assim que deve pensar em múltiplos casos. Você deve se proteger, permanecer com a melhor posição, manter a sua postura intacta. E só fará isso com destreza quando entender que para certos atos e perguntas você só deve responder com silêncio e nada mais. Às vezes até fingir que nem ouviu, porque isso, além de revelar o seu autocontrole, te define como alguém que não será tolo de cair em qualquer conversa. Como disse, você demonstra limites para os outros e para aqueles que te desprezam, você revela o seu desprezo com inteligência. Você combate a ignorância do tolo com a sabedoria do silêncio, e não há nada mais belo do que isso. A dor deve se converter em força e raciocínio. Essas marcas que tem, essas memórias ruins, esses acontecimentos que te quebraram em algum momento, você pode considerar isso tudo como uma parte ruim da sua vida, os instantes em que você odiou viver. Mas, se pensar bem, são os que mais te deram direção e significado no geral.
Porque quando você passa por algo realmente pesado, que te desgasta, que testa os seus limites, que assombra a tua mente, você entende um lado seu que não conhecia. Você tem mais chances e motivos para ir além do que você esperava. E conforme essas limitações são quebradas, e você entra em um processo de adaptação, essa adversidade se transforma em um mestre e você se torna um aprendiz. Te ensina, te dá mais base, te gera mais maturidade. Imagina, por exemplo, pegando um caso básico, se você nunca escutasse um não na vida. Imagina o quanto seria mimado hoje se as coisas nunca fossem negadas para ti. Percebe? Imagine também se tudo que tentasse desse certo. Que prazer você teria em relação ao sucesso se tudo o que obtém é o sucesso? Se nunca sentisse dor, como seria o prazer? Se nunca ficasse triste ou angustiado, que peso teria a felicidade em seu rumo? E se nada até hoje te derrubasse? Imagina o quão frágil seria agora. A primeira queda te deixaria em fragmentos, entende? Os problemas, a dor, o sofrimento, tudo te gera força e significado. Alguns nunca entenderão isso e por isso estarão sempre reclamando. Mas para quem compreende, se desenvolve. E não existe nenhum outro tipo de desenvolvimento tão real quanto aprender com o ato de sofrer. Pare de querer aprovação. Defina respeito. Por que quer tanto que as pessoas te aplaudam? Qual seria o sentido de ser aceito por quem está próximo? O que você ganharia com isso? Abdicando da sua própria vontade para ser popular diante dos que te observam? Entenda, aprovações não significam nada quando seu objetivo final era ser aprovado. A aprovação, o ato das pessoas te admirarem e te considerarem, deve se definir naturalmente a partir do respeito. Porque caso faça de tudo para ser aceito, até será, mas não terá o mesmo efeito. Por isso nem sequer tenha como objetivo o respeito em si, mas haja de uma maneira que traga o respeito. Torne-se interessante, desenvolva suas habilidades, treine o seu raciocínio. É assim que de pouco em pouco alcançará o seu melhor. Distância é estratégia. Às vezes o que você precisa não é seguir o sentimento, ou confiar que a pressa te ajudará, mesmo que esteja brigado com a pessoa, mesmo que as coisas não tenham se saído tão bem. Se você tentar demais, vai se sujar na lama, vai espalhar a sujeira, vai piorar tudo. Não porque fez errado, mas porque fez o que deveria, porém no momento errado. Algumas circunstâncias da vida precisam do fator tempo. A poeira deve abaixar, a ordem deve ser restaurada com calma. A pessoa precisa se equilibrar e colocar a cabeça no lugar. E não adianta você insistir ou forçar as coisas. Tem que tomar distância e usar essa distância como estratégia, colocando novos objetivos em andamento, enquanto deixa essa meta ou situação repousando, para que se estabeleça no ponto em que você deverá agir. Certas coisas simplesmente funcionam assim. E você tem que prestar atenção nesse fator, porque caso não se ligue desse fato, caso tente antes do tempo, ou insista quando não é uma boa hora, se preocupando demais, se importando em excesso, você perderá a chance por impaciência. Portanto, tome distância, deixe que as coisas respirem, para que depois você possa fluir naturalmente com a circunstância em si. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.